Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, o nosso podcast diário, meditando na Bíblia. Que Jesus abençoe seu dia, seja um dia iluminado, abençoado pela presença dEle, que o Espírito Santo esteja aí, guiando o seu dia. Amém? Amém? Você recebe? Receba o Espírito de Deus na sua vida. Hoje nós vamos meditar em uma parábola proposta por Jesus que nos fala sobre perdão. Esta parábola ela está em Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante. É a chamada parábola do servo que não queria perdoar. Diz assim, Mateus 18, 21. Pode pegar sua Bíblia aí e anotar junto conosco. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão poderá pecar contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não diga a você que perdoe até 7 vezes. Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que devia a ele 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que ele fosse vendido, ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo o que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés do rei, lhe implorava, dizendo: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, um colega, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a sua dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, o rei, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não poderia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, olha o que Jesus diz, assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Oh, que palavra forte, hein? Pedro começa perguntando: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que errar comigo? E ele queria parecer justo, Vou perdoar 7 vezes. Jesus vai achar que eu sou o cara. E Jesus diz: não é só 7, é 70 vezes 7 num dia. E aqui ele vai falar então sobre perdão, trazendo uma parábola. Nesta parábola, havia 2 homens que deviam. Um devia para o rei uma quantidade enorme. Se você ouviu a parábola dos talentos, que eu trouxe ontem, você deve ter visto que um talento cada talento representava 6.000 dias de trabalho.
representava 6.000 denários. O denário, ou a dracma, era o nome da moeda que era de um dia de trabalho. E ele devia 10.000 talentos. Ou seja, se nós pegarmos 6.000 denários e multiplicarmos por 10.000, a gente vai ver que ele devia 60 milhões de denários. Vamos multiplicar aqui e transformar em denário, tá? Então, este homem devia para o rei 60 milhões de moedas de um denário, que era um dia de trabalho. Era uma dívida enorme, uma dívida impagável. Para pagar essa dívida naquela época, quando a pessoa não tinha o que pagar, vendiam tudo que a pessoa tinha, a casa, os animais, os bens, e para completar, para conseguir pagar a dívida, quando a pessoa não tinha como pagar, vendiam a própria pessoa como escravo, a sua mulher e os seus filhos. Todos eram colocados como escravos para poder pagar a dívida. Trabalhariam até o final de suas vidas e certamente não pagariam a dívida ainda, mas aí a dívida seria quitada. Olha só, então ele devia 6 milhões de denários. Quando ele chega diante do rei, não tendo como pagar essa dívida, ele clama aos pés do rei, dizendo: rei, por favor, eu não tenho como pagar, mas me dá mais um tempo, tenha paciência. Então aquele rei se compadece. Compadecer significa sentir a dor do outro. Compadeceu-se, sentiu a dor do outro, se colocou no lugar dele e disse: poxa, não vou fazer isso, não vou tirar essa família, não vou escravizar esse homem, vou perdoar a sua dívida. Então perdoa. Não quer dizer que abateu, ou que deu um desconto, ou que deu mais prazo. Ele perdoou a dívida e disse: olha, tu não me deve mais nada, vai embora. Porém, saindo ali na esquina, ele encontra um amigo, um conservo, que lhe deve 100 denários. Olha só, ele devia 60 milhões de denários e foi perdoado. Agora ele acha um cara que deve para ele só 100. É que nem você ter sido perdoado, digamos, de uma dívida de 60 milhões de reais e aparece um cara que deve 100 reais para você. Mais ou menos essa proporção. 100 denários. E agarrando começou a sufocá-lo, dizendo: me pague o que você me deve. E o homem se prostrou diante dele e fez a mesma coisa. Disse: olha, tenha paciência, me perdoa. E ele não quis perdoar, mas lançou o homem na prisão para que pagasse a dívida. Naquela época, quando alguém devia dinheiro, era possível colocar a pessoa na prisão para que ela pagasse. Quando os outros souberam disso, tendo o conhecimento de tudo que o rei havia feito de benefício a esse homem, ficaram indignados e levaram essa história ao rei. E o rei se enfureceu e chamou ele e disse: como assim? Eu perdoei 60 milhões de denários e você não pode perdoar 100 denários? Eu perdoei uma dívida gigante e você não consegue perdoar esse pedacinho, esse pequenininho que alguém está te devendo? Então agora eu vou colocar você na prisão. E o carcereiro, o carrasco, vai ficar ali atormentando você até que você pague a dívida. Sabe? Do que Jesus está falando? Jesus está falando a respeito do perdão que recebemos de Deus. Todos nós somos pecadores que não tínhamos como pagar a nossa dívida. Imagina todos os pecados da sua vida somados, desde as pequenas mentiras até as maiores fraquezas suas. Todas as vezes que você errou durante a sua vida, todos os seus pecados e ofensas somados diante de Deus. É uma dívida impagável. Para pagar ela, apenas o preço seria o preço do seu sangue, da sua vida. Você teria que morrer para pagar essa dívida e você herdaria a morte eterna, que é o inferno. Este é o pagamento da dívida. É a escravidão do pecado. Ela nos prende e nos joga para longe de Deus. Mas Deus foi tão gracioso conosco, tão bondoso, que Ele enviou seu Filho Jesus para Ele morrer no nosso lugar, carregar a nossa dívida, pagar essa dívida. Veja do que a Bíblia está falando, veja do que Jesus está falando, de uma comparação, de uma dívida impagável que Deus decidiu perdoar.
Quando nós nos prostramos diante de Deus e simplesmente confessamos o nosso pecado, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Ou seja, basta você se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa todos os meus pecados, eu sou pecador, eu admito, mas eu recebo hoje o perdão através do sangue de Cristo, eu clamo. Deus na hora perdoa você, Deus na hora apaga a sua dívida, não há mais nenhum tipo de condenação. A Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo. Nossos pecados foram pagos pela obra da cruz. Jesus levou sobre Ele a nossa dívida. Então, agora que você recebeu esse perdão de Deus, que direito você tem de não perdoar as pessoas que erram com você? Quem é você para não perdoar alguém que mentiu, que falhou, que te traiu, que te enganou, alguém que te magoou com palavras ou atitudes, alguém que talvez foi desonesto com você? Não importa o tamanho da ofensa que essa pessoa fez contra ti, com certeza é menor do que o perdão que você já recebeu de Deus. Portanto, perdoar os nossos irmãos, perdoar os nossos familiares, perdoar nossos vizinhos e colegas, os seres humanos dessa terra, é uma obrigação dos filhos de Deus. É o que Deus nos pede. Porque nós precisamos, como gratidão daquilo que recebemos, agir da mesma forma. Por isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, quando pedimos o perdão de Deus, quando dizemos: perdoa as nossas ofensas. Daí o que Ele diz na sequência? Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Queridos, agora que recebemos o perdão, temos a obrigação de dar o perdão. Não importa se o outro pediu perdão, não importa se o outro vai mudar ou não vai mudar, entregar o perdão, perdoar de coração. E aqui não é só perdoar da boca para fora. A Bíblia diz: se do íntimo não perdoarem ao seu irmão, também Deus vai retirar a graça. Porque no final da oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, no final da oração, o que Ele diz? Porque se vocês não perdoarem quem pecar contra vocês, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. É um ensinamento bíblico muito forte isso. Nós recebemos perdão e nós temos que dar o perdão. Isso é um mandamento de Deus. E é um fluir da virtude, da graça divina em nós. Tudo que recebemos de Deus nós temos que dar aos nossos irmãos. Nós temos que retribuir ao nosso próximo. Você tem recebido alimento de Deus? Então reparta o alimento. Você tem recebido recursos de Deus? Reparta o recurso. Você recebeu o perdão de Deus? Reparta o perdão. Você tem recebido amor da parte de Deus? Retribua com amor as pessoas da sua volta. Então, querido amigo e amiga, o perdão é um mandamento, é um ensinamento, e quando nós entendemos o quanto nós fomos perdoados, nós nos tornamos pessoas que perdoam com facilidade. Pessoas que não guardam mágoa, não guardam rancor, porque nós entendemos que nós também somos falhos, mas Deus escolheu nos perdoar. E nós também escolhemos perdoar os nossos irmãos. Amanhã nós vamos continuar falando sobre perdão, na parábola que nós vamos meditar amanhã. Então, vamos orar desde agora, pedindo que Deus, primeiramente, perdoe os nossos pecados, mas também nos ajude a nos tornarmos perdoadores. Querido Deus e Pai, nós pedimos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós pedimos, Senhor, lava-nos dos nossos pecados. Somos todos pecadores, ninguém aqui que está ouvindo esse devocional é perfeito, ninguém aqui é bom em si mesmo, ninguém aqui tem nada de bom para te oferecer, Senhor. Nós temos um coração quebrantado aos teus pés hoje, pedindo: perdoa-nos. Lava-nos com o sangue de Jesus que foi vertido por nós naquela cruz. Limpa-nos de toda ofensa, nos dá uma nova vida. Pedimos hoje, Senhor, tira de nós toda a maldade, toda a ofensa. E agora que recebemos de graça esse perdão, porque nós recebemos, Senhor, da tua parte. Eu recebo, Deus, o perdão que vem de ti. Diga isso, meu irmão, diga assim: eu recebo o perdão de Deus. Senhor, agora que recebemos e que entendemos que somos lavados, que não há mais nenhuma condenação,
nós pedimos ao Senhor a graça de perdoarmos as pessoas que erraram conosco, a graça de abandonarmos a ofensa, de abandonarmos toda dor, toda mágoa, todo rancor, de deixarmos para trás o passado e perdoarmos as pessoas que erraram conosco. Não importa o tamanho do erro delas, decidimos perdoar. É isso que pedimos, Senhor, hoje. Ajuda-nos a perdoar, porque não é fácil. Não é fácil liberar o perdão. Mas como o Senhor não guardou nenhuma ofensa, nós também não queremos guardar nada. No nosso íntimo, queremos limpar o nosso coração. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Essa palavra fez sentido na sua vida? Então compartilhe para os seus amigos, compartilhe com seus colegas de trabalho, seus vizinhos, envie para pessoas que você ama. Você também pode nos ouvir no Spotify, temos um canal ali chamado Devocional de Fé. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã vamos falar de uma outra parábola que fala sobre perdão também. Vamos continuar, vamos nos aprofundar nesse assunto.